Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. O profeta Isaías, neste seu segundo cântico, abre o ensejo das leituras de hoje, dizendo que é necessário ouvir e prestar atenção. Um chamado que deve alcançar até mesmo aqueles que estão mais distantes. Portanto, é uma palavra que não será jogada ao vento. É a pronúncia de uma sentença de restauração. No momento concreto em que escreve o profeta, é um esforço da parte de Deus de incutir esperança e ânimo no povo do exílio. No entanto, esta profecia é feita sobre a cabeça do próprio Isaías e desta personagem mais ou menos emblemática do seu livro, este servo sofredor. Alcança-nos na história, na medida em que é no Messias que se cumpre plenamente o que os profetas profetizaram, sem saber do alcance de suas palavras. O serviço do Senhor Deus, que vem visitar e, ao constituir seus profetas, faz deles luz. Assim, ao tomar nos braços o menino, Simeão diz: agora posso ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação, luz para as nações e glória para o povo de Israel. João Batista é, pois, o profeta daquele que é a luz, que ilumina todo homem que veio a este mundo. Luz que continua a brilhar mesmo diante das trevas em que nós nos encontramos. Um pouco por nosso pecado, um pouco por nossa ignorância, um pouco por nossos ressentimentos. É preciso ouvir e prestar atenção. E o conteúdo da profecia é: o Senhor, Adonai, chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. É uma constante no Antigo Testamento dizer que o Deus de Israel ama com um amor profundo e visceral, com um amor que é capaz de jurar, prometer e sustentar. E Ele elege um povo que não era para fazer deles depositários de sua promessa, e também se afeiçoa ao ponto de estar sempre próximo do útero das matriarcas, para de lá aurir promessas de um novo futuro. Escuta o ventre de Sara e, em meio às contrações e às dores, faz deste ventre surgir uma descendência mais numerosa que as areias das praias e as estrelas dos céus. E escuta também o útero da mãe do profeta, deste servo sofredor. E já desde antes dele ser tecido no ventre de sua mãe, já conhece o seu nome. Traduzindo numa linguagem direta, com a permissão da coloquialidade, o que está sendo dito é que Deus não nos ama por atacado, Ele nos ama por varejo. Conhece a cada um de nós singular e pessoalmente. Antes que nós sejamos um desejo dos nossos pais ou o susto de um piquenique, onde saímos do nosso pai e fomos encontrados na nossa mãe com a devida ironia, nós somos um desejo de Deus, um sonho de Deus,
Já em Cristo, lembra o apóstolo Paulo, em Cristo Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado, para que nós fôssemos perante a sua face sem mácula, santificados, revestidos no amor. Portanto, é o próprio Jeremias quem vai dizer: o Senhor nos amou com um amor eterno, nos alcançou com um amor que é desde sempre e para sempre. Aqui vemos, aprofundando o sentido dessa profecia, esta disputa que é sempre aquela do nascimento, não é? Porque um dos grandes desafios da nossa existência humana é que quando nós somos lançados no mundo, naquele parto, seja cesariana, seja parto normal, já há várias palavras que nos precedem e até expectativas desencontradas. Se os pais já estiverem divorciados, aí que é o problema, porque a criança será ainda mais um território em disputa. Neste lugar que nos precede, um grande símbolo é um nome, porque é alguma coisa que vai sendo mais ou menos preparada antes mesmo que a gente nasça, o que é sempre muito problemático, né? Hoje, alguns tentando resolver os embaraços, até estão querendo tirar essa ou aquela vogal do final do nome, né? Sabe-se lá o que o menino vai querer ser. Contém doses homeopáticas de ironia, esta frase que acabei de dizer. O nome do menino não pode ser Zacarias. O nome do menino deve conter a promessa de Deus, porque as duas feições de Deus que vão se revelando para e passo, pouco a pouco, no Antigo Testamento, é, em primeiro lugar, Hesed, amor, bondade, graça, e, em segundo lugar, Emet, verdade, confiança, fidelidade. Zacarias, como é próprio dos homens velhos com vícios de criança, desconfia do anjo, e ele disse a Zacarias, o anjo: porque você disse mal, vai ficar com a língua presa, até o momento em que puder confessar aquilo que deveria ter crido, que Yohaná, o Senhor é misericórdia. Portanto, nos nossos avessos, nos nossos remendos, no nosso desencontro, o Senhor sempre dá um jeito de ajustar. Ajustou a história de Israel, ajustou os desencontros do povo e também os nossos. Por isso, Zacarias só pode ter a sua língua desatada no momento em que for capaz de reconhecer que há a graça, há o desígnio, a bondade de Deus que vai recolhendo, assumindo e curando cada miséria da nossa existência humana. Porque para Deus, ainda que Ele tenha que agir apesar de nós, nada é impossível, porque o seu nome é misericórdia. Este, de que fala o profeta Isaías, constituído como servo, tem uma boca que é como uma espada afiada, porque nada pode resistir à palavra de Deus, de que o profeta se faz mensageiro. Agora quero destacar, estamos celebrando uma solenidade que é um grande contrassenso, por dois motivos. Em primeiro lugar, já devem ter observado que nós nunca celebramos o nascimento dos santos. Geralmente os santos são celebrados no seu dia natalis, ou seja, no dia em que eles nascem para a glória, porque a santidade não é alguma coisa que simplesmente vem a nós de graça. Ela é resultado do dom da misericórdia divina que vai mais ou menos encontrando-se com as nossas respostas. Por isso, para ser santo, é preciso ter vivido os desencontros da nossa existência humana e poder ter dado testemunho de uma vida bem acabada em resposta ao amor de Deus. Só celebramos dos santos o final, né? Porque no meio do caminho poderiam se perder. Não está dado, diferentemente dos protestantes, nós entendemos que o Senhor Jesus nos redimiu, mas essa salvação que Ele nos dá tem que nos alcançar na história. Nenhum de nós pode, num determinado momento, dizer que já está salvo e, assim, se colocar no lugar de quem critica a vida da vizinha. A santidade vai sendo uma obra durante toda a vida, numa resposta contínua ao amor de Deus. No entanto, São João Batista quebra esta lógica, porque nós celebramos o dia do seu martírio, 29 de agosto, dia, inclusive, em que nasci, e celebramos como solenidade o seu nascimento, levando-se em conta o lugar privilegiado de encontro com a graça de Deus, que foi o útero de Santa Isabel, de modo que ele, mesmo no útero de sua mãe, já é agraciado pela força do Espírito Santo, torna-se, mesmo criança, um profeta do Altíssimo. Por isso celebramos também o seu nascimento, porque já o nascimento de João Batista foi revestido de graça.
Jesus diz: nenhum dentre os nascidos de mulher será maior do que João Batista. E é um contrassenso também porque estamos celebrando um menino. Está, inclusive, presente em várias das nossas iconografias esta imagem de João Batista. Uma das que gosto mais remonta-se à Espanha, quando aparecem dois meninos brincando. Depois você pesquisa no Google, aparece João Batista abaixado como criança, curvado, e o menino Jesus com uma traquinagem pulando em cima dele, né? Para indicar este movimento de João, que vai sendo uma voz que tem que diminuir para dar espaço à palavra que deve crescer. Uma imagem muito bela da nossa piedade espanhola. Um menino, porque os meninos, me seja permitida a apropriação selvagem dos textos de Nietzsche, ele certamente ficaria bravo comigo, porque é ele quem disse que Deus está morto, mas Nietzsche morreu, não é? E nós também não vamos tão bem assim. Então vamos apropriar-nos selvagemmente dos seus escritos, quando em Zaratustra ele diz: as crianças são sagrado dizer sim. Isso, João Batista é o símbolo desta profecia que não conhece limites. E não adianta tentar mandar para ficar quieto, não, porque a casa é delas. Os meninos correm para lá e para cá, são abertos à sua vontade. É por isso que o Salmo diz: o perfeito louvor é dado a Deus pelos lábios dos mais pequeninos, pelas crianças que as mães amamentam. E Jesus alerta que o reino dos céus é daqueles que são como crianças. Por isso, João Batista, sendo criança, nas traquinagens de criança, é um símbolo do sim que devemos dar à vida e à graça divina, deste perfeito louvor que inclusive precede a palavra, porque não é alguma coisa que nós estamos dizendo, mas é o dizer de Deus em nós. E, ao mesmo tempo, as crianças são aquilo que nós temos de mais próximo do paraíso e do céu. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na bondade e no Rechem, no Splachina, na graça do Senhor e nosso Deus, que é um sol que veio do alto, veio nos visitar para iluminar e arrancar aqueles que se encontravam nas sombras da morte. Quero destacar particularmente este lema, esta frase associada a João Batista, não é? Ele que vem no espírito e no poder de Elias. O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 3:24, se diz disso, né? Que a vocação deste que vem como profeta é fazer voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu tenho um particular amor por esta profecia, porque é aquela que eu escolhi como lema da minha ordenação presbiteral, né? Convertet corda, está escrito debaixo do cálice, aquele prata que celebro as missas aqui recorrentemente no santuário. Sempre me vi muito associado à profecia de Elias, de João Batista. Primeiro, porque nasci no dia do seu martírio. Em segundo, um pouco por questões de genética, outras de criação, como filho de policial, sempre aprendi que a gente tem que estar sempre disposto a defender nossas convicções, o que certamente gerou várias dores de cabeça aos meus formadores no seminário, eles que lutassem. Depois, com o passar do tempo, na medida em que vai chegando a idade, a maturidade, nós vamos percebendo que o grande desafio é sermos capazes de fazer costuras, não é? Porque quebrar qualquer um pode. Sim, é preciso continuar tendo o ímpeto e a coragem de dizer aquilo que o rei não deseja escutar, mas, ao mesmo tempo, também é preciso ter uma palavra de comunhão, de reconciliação, porque senão não seremos profetas do Messias, mas profetas de mau agouro, rebeldes sem causa, ao invés de sermos, de fato, porta-vozes da vontade de Deus. Por isso, quero destacar, João, em sendo aquele que deve converter corações, é profeta dos tempos de crise. E sempre um dos sinais dos tempos de transição e de crise é o desencontro entre as gerações. Nos lembremos aqui do saudoso Paulo Tran, reverência à nossa Fernanda Montenegro, aquela novela, A Guerra do Sexo. Se você se lembra disso, significa que já pintou os cabelos de caju. Ao invés de falarmos de uma guerra do sexo, estamos aqui falando de uma guerra das gerações, que é uma característica do nosso tempo. Já repararam a bagunça que nós hoje experimentamos, não é? Porque antigamente
Todos nós queríamos envelhecer com sabedoria, não é? A ancestralidade era valorizada. Agora é uma criança de 5 anos que mal sabe falar, que pega o telefone e fala: assim que mexe, vó, coloca o dedo aqui. Então a coisa está virada de cabeça para baixo. O que é inevitável, porque essas tecnologias são muito rápidas e é preciso ter os neurônios bem fresquinhos para dar conta disso. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos nos esquecer do legado, da herança, dos valores que nós temos que transmitir àqueles que chegam. Porque os adolescentes são muito bons, mas, como lembra Nelson Rodrigues, eles têm todos os defeitos e mais um, a imaturidade. Por isso é preciso fazer as gerações se encontrarem na diversidade de suas características, chegando a um ponto comum da cultura, da espiritualidade, que é sempre uma herança e uma transmissão. É muito pertinente, muito atual, este chamado do profeta João Batista, porque ele deve unir, fazer dos opostos um só. No tempo de transição, de crise, nessa guerra de gerações, ele deve trazer de volta ao caminho a tradição ancestral e a herança de Israel, numa profecia de comunicação e, ao mesmo tempo, de compreensão. Um chamado a nós. Quero insistir neste ponto, de sermos capazes de apreciar aquilo que é antigo e tão novo. Sermos fiéis às origens daquilo que recebemos dos apóstolos e dos profetas, mas, ao mesmo tempo, também nos perguntarmos como atualizar o Evangelho nos contextos em que nós estamos, de fazer esse movimento do coração. Ele deve converter o coração. E o coração, a igreja, a política, a sociedade, para não ser dividida em polarizações, ela tem que ser capaz de fazer a sístole e a diástole, ir para frente, atualizar-se, progredir e, ao mesmo tempo, não esquecer da sua origem e do seu ponto de partida. É muito pertinente esta profecia acerca de João Batista, que deve converter os corações, e assim também sinto como chamado pessoal a minha vocação, ser um homem de costuras, de encontro, de consenso, de sístole e diástole, vestir-me como vestiam os padres da igreja e, ao mesmo tempo, ser capaz de fazer uma pós-graduação em comunicação e em marketing. Me sinto assim vocacionado e cada um de nós deve sê-lo. Os filhos se voltam para os pais, portanto, ajude na sua casa seus filhos a apreciar o valor das tradições, da cultura, do sentar-se à mesa, da gentileza, da cortesia e da deferência. Mas, ao mesmo tempo, também, a profecia de Isaías a respeito de João Batista, o próprio João Batista, ajuda a perceber que os pais têm que estar atentos aos filhos. Quando é que Zacarias tem a sua língua desatada? Quando o filho que nasce é um catalisador da mudança. E, de fato, isso é verdade, né? Qualquer pessoa que já seja pai de algum capeta batizado, de um adolescente, sabe muito bem que quando a gente está diante de um filho adolescente, a gente fala assim: realmente, eu sabia mais do que devia e menos do que era preciso, né? Como é que eu vou lidar com essa entidade manifesta aqui diante de mim? Como é que eu vou fazer, não é? Sem perder o réu primário. Então, os filhos também, a observação aos filhos e aos netos, vão também nos ajudando a gente a se restaurar dos traumas que a gente traz, rever caminhos, curar de determinadas coisas que não estão aceitas dentro de nós. O filho pode ser sempre um catalisador de um arrependimento, de uma mudança e de uma renovação, sobretudo quando ele atravessa a expectativa que a gente tinha sobre a vida dele, né? Porque se tem uma coisa que o filho sabe fazer, é nos fazer pensar bem que a gente deveria ter ficado melhor sem filhos, né? Porque em Zacarias, em relação a João Batista, e Zacarias tem que fazer este parto de si, não é? Porque todo filho, neto problemático é um parto que a gente é chamado a fazer de nós mesmos, não é? Porque nasce um filho adolescente dentro de casa ou uma filha, o risco é nascer também uma mãe pirracenta. Então, nos ajuda a perceber o que a gente tem que mudar, conservar aquilo que nós recebemos, atualizar e mudar em benefício de quem está chegando. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa solenidade de São João Batista, pedir a graça da atenção ao amor eterno de Deus, que é o único capaz de nos fazer triunfar, inclusive de nós mesmos, um amor que é capaz de nos fazer permanecer e que nos atualiza, nos restaura e renova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.